cabelo escuro e olhos cansados. O garoto passa a mão pelo rosto inteiro, como se quisesse ter certeza de que realmente encarnou nesse personagem do seu jogo favorito. Nessa história, o jogo favorito do nosso protagonista é um RPG de fantasia com espadas e magia. Um dos maiores motivos pro Dumber Rake ter vendido tanto é que ele é considerado um jogo adulto. Que coisa, não? Me diz, que tipo de jogo você não curte? Quanto ao nosso protagonista, ele odeia com todas as forças o Dungeon Brave Soul 2. Nessa segunda parte, um certo personagem que nem tinha nome no primeiro Dunbury, de repente vira o protagonista. Como vimos, o herói do jogo, Leon, chama alegremente o personagem de cabelo escuro que se chama Zenon. O Dambura 2 começa depois que o Leon finalmente selou o Rei Demônio. Nessa sequência, você joga como um personagem chamado Zenon. Esse novo cara se aproxima do Leon e vira um amigo meio encrenqueiro, mas o pior é que ele também faz amizade com as heroínas e forma um grupo com elas. Só que a coisa toma um rumo drástico, e não demora muito para heroínas começarem a se afastar do Leon. E o motivo? O Zenon rouba as garotas dele. Puta que pariu, que filha da puta. Ele faz um monte de coisas baixas e nojentas com as meninas, deixando o Leon na mão, encurralado. O Zenon chega ao ponto de mostrar pro Leon uma das heroínas sendo abusada por ele. O Leon só consegue implorar e chorar enquanto o cara que ele considerava amigo se aproveita da heroína na frente dele. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Assim, o Leon pira de vez. Mete a bala nele, mata esse danado! Você só precisa puxar o gatilho ali e pô! Mete a bala nele! Não consegue, não é? Consegue sim, ele não tem ninguém aqui, eu não vou contar pra ninguém não, mata Foi ele, o que eu vai! pensei. Ele quer te sacanear, mata ele! Se não quer acertar uma bala, arrebenta ele! Tomado pelo desespero, ele decide quebrar o selo e liberar o Rei Demônio, o que desencadeia o fim do mundo. Então, a história que antes era uma aventura emocionante de amor no Dambura vira um jogo sombrio e grotesco de NTR na segunda parte. É por isso que nosso protagonista odeia o Dambura 2 a ponto de nunca mais querer jogar. Mas parece que Deus, ou alguma entidade divina, tinha outros planos para ele, porque quando nosso protagonista acorda, ele se vê encarando um teto todo trabalhado. Definitivamente, esse não é o quarto dele. E agora que ele reparou, ele tinha um corpo tão magro e musculoso assim antes. O quarto à frente dele é luxuoso demais. Foi aí que ele viu o espelho na parede. Ele se aproxima e, pro seu choque, não acredita no rosto refletido no espelho. Mas que porra é essa? Esse rosto é, sem dúvida, o Zenon. É exatamente o rosto que ele mais odeia no Dambura, Zenon Baskerville. Ele continua apalpando o rosto, se perguntando o que está acontecendo e cai de joelhos. E essa é a história do nosso protagonista gamer, que reencarnou como o vilão que ele mais odeia no seu jogo favorito. Como isso pode ser? Esse rosto é definitivamente do Zenon Baskerville. Então, isso significa que ele tá no mundo do Dungeon Brave Soul? Ele só consegue abraçar o espelho, preso no próprio reflexo, porque agora ele tá com a cara do personagem que mais despreza. E o protagonista do Dambura 2, a última memória dele foi de ter adormecido na noite passada. Mesmo assim, a questão é, por que ele reencarnou logo como o Zenon entre todas as pessoas? Será que ele cometeu algum pecado horrível na vida passada para renascer como um cara que se aproveita de mulheres? Tipo, se era para renascer, ele preferia ter sido o Leon. O monólogo interno dele é interrompido quando uma empregada adorável, mas com uma expressão meio triste, entra no quarto. Quase na hora, a empregada se joga de joelhos, pedindo desculpas fervorosamente por entrar sem permissão. Mas tudo o que o Zenon consegue pensar é, quem é essa mina? A empregada continua, dizendo que o jovem mestre normalmente não acorda quando ela bate, então ela quase sempre entra sem permissão. Mas agora que deu nisso, ela só pode pedir desculpas e implorar por perdão. Ela começa a tirar a roupa, dizendo que vai aceitar qualquer castigo que ele quiser dar, e se vira para mostrar as costas. Só de ver ela se despindo, o Zenon entra em pânico, enquanto ela diz pra ele puni-la como de costume. Ai, que delícia! Pera, como de costume? Agora que ele tá olhando pras costas dela, ele nota algumas cicatrizes, provavelmente de chicotadas. Isso o faz pensar se o Zenon verdadeiro estava cometendo atos violentos contra essa pobre garota todo dia. Ele estava chicoteando ela como castigo? Que cara lixo! Como ele não é o Zenon verdadeiro, se ele não fizer isso, pode parecer suspeito. Então, ele decide fazer alguns ajustes. Ele pega uma peça de roupa e cobre as costas dela, dizendo que hoje não vai puni-la. Mesmo assim, ele deixa claro que, se fosse como de costume, ele teria dado pelo menos umas 10 chicotadas. Então, ele manda ela se vestir de novo. Por falar em roupa, todas as roupas dele são pretas. Mano,
Essas são definitivamente as roupas do Zenon verdadeiro. A empregada volta depois de se vestir e pergunta o que ela deve fazer agora. O Zenon se vira para ela e agora que ele olha bem pro rosto dela, ela é realmente bem bonita. Quem diria que uma belezura dessas faz parte dos personagens secundários? Para começar, ele pergunta que ano, mês e dia é hoje. Ela responde que é 5 de abril, ano 101 do calendário Slayer. Ao ouvir isso, ele tem a confirmação do que já sabia. Ele tá mesmo no mundo do Dambura. Não me diga. E ela disse que é 5 de abril? Esse era um dia bem marcante para ele, porque era o evento da cerimônia de entrada da Academia Real de Espada e Magia na capital real. Com um sorriso, ele supõe que vai começar a frequentar a academia hoje. Mas a empregada interrompe e pergunta se ele não vai fazer o treinamento matinal de hoje. Treinamento? Bom, ela aponta que ele faz isso regularmente toda manhã. Então ela achou que ele faria hoje também. Essa é a primeira vez que ele ouve falar da rotina do Zenon verdadeiro, e é bem surpreendente. Ele não esperava que o Zenon verdadeiro fosse um cara tão dedicado, porque não tinha nada disso na descrição do personagem no Dambura 2. De qualquer forma, a empregada pergunta se ele quer ir direto pro café da manhã, já que não vai treinar hoje. Não, ele precisa manter o personagem. Então ele diz que vai treinar e pede para ser levado ao campo de treinamento. Eles chegam lá rapidinho e ele logo nota o estado do campo. Tá bem detonado. Esse é mesmo o campo de treinamento do Zenon? Ele pega uma espada e começa a praticar com ela. Depois guarda ela após alguns movimentos. Surpreendentemente, ele vai se acostumando com o corpo do Zenon verdadeiro. E parece que ele tá usando esse corpo desde que nasceu. Ele não sabe nada de artes marciais, mas tem certeza de que talento sozinho não leva ninguém muito longe. Foi aí que ele nota alguns alvos de prática no campo. Ele usa uma das habilidades mágicas dele, Lâmina Sombria, e acerta todos os alvos bem no meio. Ele lembra que o Zenon verdadeiro domina uma magia avançada chamada Magia Sombria, o que o torna um espadachim e mago habilidoso. Mas como um cara tão dedicado acabou virando alguém que rouba as namoradas dos outros? Ele não faz ideia de como acabou no corpo do Zenon. Mas já que tá aqui, nosso protagonista decide que vai descobrir tudo o que puder sobre o Zenon verdadeiro. O único motivo pelo qual nosso protagonista odeia o Zenon é porque ele roubou as mulheres dos outros. Mas agora que ele tá pensando nisso, a linha do tempo atual é o dia da cerimônia de entrada da academia. Tecnicamente, é o começo do jogo, o que significa que ele ainda não roubou nenhuma mulher. Então, ele não tem motivo pra odiar o personagem Zenon. Agora que tá no corpo do Zenon, ele vai garantir que vai evitar qualquer desenvolvimento erótico como no segundo jogo. E dependendo da posição dele, ele pode até apoiar o Leon a derrotar o Rei Demônio ou evitar perigos parecidos. É isso. Ele pode praticamente viver uma vida escolar de boa e relaxada. A empregada chega com outra ajudante trazendo uma bacia de água para o jovem mestre, enquanto a outra garota traz toalhas e uma muda de roupa. O Zenon agradece pelo gesto, mas esse simples ato deixa ela paralisada. Enquanto o Zenon enxuga o suor do corpo, ele finalmente percebe que ela virou uma estátua. Por que ela virou pedra? Acontece que o Zenon nunca agradeceu por nada que ela fez, nem uma vez. E também descobrimos que o nome dela é Neave, enquanto ela quase desmaia. Na cabeça do nosso protagonista, que tipo de cara horrível era esse Zenon que nem tinha educação básica? Já que ele tá desviando do personagem original, nosso protagonista decide improvisar. Ele diz pra Neave que sempre foi grato por ela. Só que ele era tímido demais pra dizer obrigado até agora. Ele expressa toda a gratidão por ela e diz que tá feliz pelo apoio constante dela. A Neave fica sobrecarregada com a sinceridade do jovem mestre. Mas na cabeça do nosso protagonista, ele não pode virar um vilão como o Zenon. Então, se ele for meter os pés pelas mãos um dia, é melhor agir como se fosse um cara mudado enquanto ainda pode. E pelo visto, a Neave tá comprando a atuação dele. A pobre empregada deve ter sofrido muito para começar a chorar, só por ser agradecida por algo tão simples. Ela continua chorando, dizendo que são lágrimas de alegria e que esse é o melhor dia da vida dela. Mas o que ele não esperava era a mudança repentina na atitude da Neave. Ela passou de estar com medo para ficar quase obcecada pelo Zenon. Ela até diz que foi recompensada. Naturalmente, o Zenon diz que ela tá exagerando e que a culpa é toda dele por nunca ter agradecido antes. De agora em diante, ele vai contar mais com ela, o que ela recebe com entusiasmo. Agora, ele tá indo pra escola e até a carruagem tá no clima da estética sombria dele. Quando ele estava prestes a entrar na carruagem, a Neave se despede, toda chorosa, pedindo pra ele se cuidar. A mudança drástica na atitude dela só confirma a teoria dele de que a Neave devia sofrer violência todos os dias, e é por isso que tratá-la com bondade fez ela se abrir completamente.
Ele tá só indo pra escola e ela se despede como se ele tivesse indo pra guerra ou algo assim. O Zenon não aguenta e manda o cocheiro simplesmente ir. Agora, um tempinho de silêncio pra ele. Tá na hora de começar a pensar até onde ele deve seguir o roteiro sem causar problemas. A cerimônia de entrada de hoje marca o começo do Dambura 2. Aqui, o Leon vai levar 2 anos para derrotar o Rei Demônio junto com as heroínas. Mas como colega de classe do Leon, o Zenon se pergunta até que ponto ele pode ir. Nosso protagonista já decidiu que não vai trair ninguém nem roubar a namorada de outro cara. Afinal, o que ele curte é amor puro, nada de sacanagem. Já tá estabelecido que o Leon é o herói que sela o Rei Demônio, enquanto o Zenon, no original, é o cara que rouba as heroínas. Aí, o herói, desesperado, ressuscita o Rei Demônio, o que marca o fim do Dambura 2. Junto com isso, vem a magia em larga escala liberada pelo Rei Demônio, que detona a capital real e todo mundo que tá lá. Bom, pensando assim, o Zenon acha que basta ele não roubar as minas. Ele vai esperar o Leon derrotar o Rei Demônio e ignorar completamente o roteiro do jogo. Tá decidido, ele não vai seguir o caminho do Zenon original. Não demorou muito para nosso Zenon chegar na academia. Olhando pro arco gigante da entrada, ele mal acredita que tá de pé no mesmo lugar onde Dungeon Brave Soul acontece. Bora lá! Já tem um monte de alunos dentro do terreno da academia. Assim que ele entra, tenta se animar com um discursinho interno para se acalmar. É meio patético ele ficar nervoso assim. Afinal, ele já passeou por esses lugares várias vezes no jogo. Mas aí ele nota uma coisa surpreendente. Os outros alunos desviam dele como se ele fosse a peste, e nem disfarçam. Agora ele finalmente se acalmou. Parece que a energia caiu por causa disso. A cerimônia de entrada vai rolar no auditório em breve, e logo depois tem uma orientação específica para cada classe. Depois disso, as garotas vão convidar o Leon para um rolê social, onde ele vai conhecer e ficar de boa com as heroínas. Só de pensar nisso, o Zenon já tá rindo sozinho, porque finalmente ele vai poder curtir o famoso evento do encontro social. Só que rir sozinho não ajuda na imagem dele, porque as garotas estão com medo. Ele tenta se aproximar e dizer que não tem nada a temer, mas a aparência dele não colabora. Ele se vira para 2 meninas e sorri, mas acaba saindo com cara de psicopata, e as coitadas quase desmaiam de medo. Essa foi totalmente culpa dele, não delas. Ele disfarça e faz uma nota mental para não tentar rir na frente dos outros. Os alunos continuam mantendo distância enquanto ele passa. No auditório não é diferente. Ele senta sozinho porque ninguém quer sentar nem perto dele. Nosso Zenon não segura e fica com os olhos marejados ao perceber o quanto tá se sentindo isolado. Mas enfim, ele é o Zenon Baskerville, o vilão cuckold e brutal da história. Ele tenta se convencer que não tá solitário, mesmo estando completamente sozinho. Demora um pouco até todos os alunos lotarem o auditório. Quando todo mundo tá acomodado, o diretor começa a falar que vai anunciar os alunos que tiraram as maiores notas no vestibular. O Zenon lembra que esse evento é onde revelam os heróis principais. Em 5º lugar, temos a Celis Uranus, que se levanta quando chamam o nome dela. Ela é filha de um nobre local das fronteiras e também amiga de infância do Leon. Os dois se conheceram na vila, e foi a Celis que incentivou o Leon a se inscrever na academia. O job inicial dela é maga, um papel de retaguarda que foca em magia ofensiva. Pros olhos do nosso protagonista, ela é uma personagem animada, curiosa e cheia de energia. Em 4º lugar, vem a Urza Blackfang. Só de olhar pra ela, dá pra ver que vem de um país do leste com uma vibe meio japonesa. Filha de um mestre de dojo de esgrima, ela é uma garota samurai que carrega uma escuridão no coração. Um dos pontos centrais da história dela é se ela vai conseguir ou não se livrar dessa treta interna. O job inicial dela é espadachim, e a arma dela é uma katana. Em termos de velocidade, ela é bem mais rápida que o Leon. Em 3º, temos a tia Uranus. Ela é de sangue nobre, filha de um cardeal, o que explica o design todo certinho dela. Uma beldade estonteante, ela tem o melhor par de, digamos, atributos entre todas as heroínas. O job inicial dela é clériga, e tem o lance dos pais dela gerenciarem a igreja. O pior de tudo é que ela é a heroína coitada que o Zenon original leva tanto no corpo quanto na alma. Bom, agora que nosso protagonista tá aqui, ele não vai deixar esse futuro acontecer. O cara tá tão perdido nos pensamentos que não ouve o diretor chamar o nome dele, Zenon Baskerville, como vice-campeão, em 2º lugar no vestibular. Ele continua rindo sozinho, pensando no quanto as heroínas são fofas e como ele quer se meter na história. E agora, o que ele faz? Dessa vez, o diretor chama o nome dele de novo, mas agora com raiva. Isso faz o Zenon sair do transe e perceber que todo mundo tá olhando pra ele com cara feia. Droga, ele perdeu a chance de se levantar quando foi chamado antes. Aí, ele ouve o burburinho sobre o sobrenome dele.
Apesar de os Baskerville serem uma família nobre, o nome deles está manchado porque dizem que foram eles que assassinaram o rei anterior. Pior ainda, associam a família a uma guilda criminosa. E tem até papo de que eles estão conspirando com um país vizinho. Isso é ruim? Ele acabou chamando atenção sem querer. O diretor abaixa a cabeça, incrédulo, e começa a dar bronca no cara. Tá certo? Ele entende que o Zenon tá insatisfeito com os resultados do vestibular e até elogia a atitude dele de mirar o topo como herdeiro de uma família nobre. Mas o velho lembra que aqui é a Academia Real de Espada e Magia, onde nobres e plebeus são iguais. Então não importa se o Zenon é de uma família marquesa. O diretor dá uma dura e pede para ele evitar comportamentos desrespeitosos dentro da academia. Mas ele não quis ser desrespeitoso, só perdeu o timing para se levantar. E agora? Tá ok se levantar, mas não vai parecer patético? Se ele se humilhar, pode virar alvo de bullying. No fim, ele fica sentado, pede desculpas ao diretor ainda na cadeira e promete levar o conselho do velho em consideração. Um silêncio ensurdecedor toma conta, e ele nota que todas as heroínas estão olhando para ele também. Na cabeça dele, ele pediu desculpas, sabe? Mesmo que tenha soado meio arrogante. O diretor finalmente fala, apontando como o Zenon Baskerville é desafiador e não mostra intenção de mudar de atitude. Caramba, ele piorou as coisas. Mas ele pediu desculpas, não foi? Ele pode parecer malvado, mas é um cara legal. Ainda bem que o diretor deixa pra lá. Como hoje é uma ocasião de celebração, o velho não vai insistir nisso. Mas, se não vir melhoria do lado do Zenon, ele não sabe o que vai acontecer depois. Opa! Ouvindo isso, ele fica pensando no que fez antes. E ele achando que o problema era só porque não se levantou na hora certa. Na real, ele ainda não tá acostumado com o nome Zenon, por isso não reagiu a tempo. Seguindo com o anúncio, o diretor chama o primeiro colocado no vestibular, o Leon, que também é o presidente da classe. Um loiro bonito, filho de um herói, o Leon Brave tem o poder de selar o Rei Demônio. Ele é o único protagonista do Dambura, e mesmo sendo plebeu, tem notas excelentes e é o melhor aluno da classe. Como protagonista, é amado pelas heroínas. O job inicial dele é Cavaleiro Rúnico, uma classe que mistura combate corpo a corpo e magia. Só 2 personagens no jogo têm essa classe. Nosso protagonista também encara o Leon enquanto ele se levanta, admirando o herói que ele controlou tantas vezes no Dambura. Isso até o Leon devolver o olhar com um baita de um olhar fulminante. O Zenon acha isso estranho. Por que o Leon tá encarando ele assim? Não é como se ele tivesse roubado as heroínas, então não sabe por que tá sendo tão odiado agora. O diretor pede pro Leon fazer o discurso de boas-vindas como representante dos novos alunos. O Leon obedece e sobe ao púlpito. Enquanto isso, o Zenon não para de pensar se a atitude rebelde dele antes incomodou o Leon. O Leon começa o discurso dizendo que veio de origens humildes, um plebeu do interior. Em circunstâncias normais, ele nem estaria aqui. Mesmo assim, tá na prestigiada Academia Real de Espada e Magia. Ele diz o quanto tá honrado e agradece aos pais dele e aos pais da Celis, que o criaram e foram seus guardiões. Ele também estende a gratidão aos professores e veteranos que vão guiá-lo daqui pra frente. Ouvindo o discurso, o Zenon pensa que o Leon ia proclamar que será um herói ou algo assim, o que é meio decepcionante. O Leon continua, dizendo que entrou na academia para ficar mais forte e proteger o país. O reino de Slayer é um lugar pacífico, sem guerras, mas isso não significa que não tenha mal para combater. Com isso, ele jura ficar mais forte e lutar contra o mal que faz as pessoas sofrerem, o que faz o Zenon concordar com a cabeça. Isso até o Leon dizer que o tal mal que ele mencionou é um colega de classe na mesma escola. O Zenon não esperava ouvir isso. E os outros também não, porque começam a murmurar entre si. O Leon encara o Zenon diretamente, travando o olhar nele. Nosso cara, por outro lado, não faz ideia de onde vem tanto ódio. Ele não fez nada. Por que o Leon, o protagonista, tá mostrando tanta hostilidade? É sério. O Zenon tem uma teoria. Talvez o Dambura 2 seja uma bagunça criada por algum roteirista que estava devastado por problemas com mulheres. No Dambura 1, o Zenon era só um figurante sem nem ilustração própria. Mas no Dambura 2, ele virou o vilão protagonista de repente, com um backstory que nem existia na primeira versão. Isso faz nosso cara se perguntar se as configurações mudaram por causa de uma conexão forçada entre o Dambura 1 e o 2. Se for assim, será que o Leon tá direcionando ódio pro Zenon mesmo, ele não tendo feito nada ainda? Se esse for o caso, não tem garantia de que o Leon vai derrotar o Rei Demônio como deveria, e a história pode não ter um final feliz. O Zenon considera a possibilidade de o Leon ser derrotado pelo Rei Demônio e o mundo deles acabar. De qualquer forma, como o anúncio dos melhores alunos terminou, o diretor sugere que sigam para as salas de aula. Os alunos começam a lotar as salas,
E nosso Zenon faz o mesmo. Ele escolhe um assento e se acomoda, pensando na trama. Se o roteiro mudou agora, isso significa que todo o conhecimento que ele tem pode não ser útil. Afinal, ele planejava não fazer nada. Mas, se quer sobreviver, precisa se esforçar ao máximo. Por enquanto, ele decide duas coisas. Não vai atrapalhar o Leon de bobeira e vai fazer o possível para não incomodar o herói, para que o Leon tenha uma vida escolar tranquila. Até agora, não tá funcionando, porque o Leon tá constantemente encarando o Zenon como se quisesse arrumar briga. Aquele olhar é mais uma acusação de que o Zenon já fez algo. No momento, tudo que o Zenon pode fazer é desviar o olhar. Bom, tem outro jeito mais confiável: se juntar ao Leon e ao grupo dele para derrotar o Rei Demônio. Afinal, o Zenon é o terceiro personagem mais forte do jogo, depois do Leon e do Rei Demônio. Se derrotarem o Rei Demônio, todos vão poder curtir uma vida escolar segura, sem o mundo acabar. Mas esse problema fica para outra hora, porque agora ele nem sabe o que fazer com o Leon encarando ele. Seguir o roteiro do Dambura 1 é bem difícil, especialmente porque exige que ele seja um Zenon do bem aqui e agora. A aula já começou, e nosso Zenon finalmente nota o professor. Até esse professor foi vítima do Zenon malvado no original, mas, com nosso protagonista no comando do corpo, ele vai garantir que isso nunca aconteça. Pera aí, por que o Zenon original fez isso afinal? Chega disso, porque agora pulamos pro fim da aula. O professor anuncia que os alunos estão livres para conferir as atividades dos clubes como quiserem. Logo, os corredores e áreas da academia ficam cheios de estudantes falando sobre clubes e tal. E claro, incluindo o Leon. Pro nosso Zenon, ele tá voando solo. As primeiras impressões definem o que as pessoas acham de você em poucos segundos. Por causa da aura sombria e da cara assustadora, não ajuda que o Zenon seja parte da infame família Marquesa Baskerville, conhecida pela tirania no reino. Não é como se ele tivesse algo melhor para fazer. Com isso, nosso cara volta para casa para pensar no que fazer a seguir. Ele sobe na mesma carruagem chique e sombria, e no momento em que pisa fora dela, a voz da Neave ecoa pelos corredores, dando as boas-vindas. Ele fica chocado ao ver a empregada parada na porta, mas mais importante, quanto tempo ela tá ali de pé? Tá frio pra caramba lá fora, não tá? Ela garante que não, tirando o casaco das mãos dele enquanto fala. E ainda avisa que o pai dele tá esperando, então ele precisa ir pro escritório agora. Uma sombra passa pelo rosto já meio dark do Zenon, e até a Neave percebe isso. Gandalf Baskerville, o pai do Zenon, é o chefão da noite no reino. Ele é o motivo pelo qual o Zenon original descarrilou pro lado errado. Pelo que se sabe no jogo, dá pra ver que ele é um vilão dos brabos, líder do submundo, comanda a guilda do crime, é o pacote completo de má notícia. Crime organizado, tráfico, venda de escravos, você escolhe. Pior ainda, ele é um assassino que manipula matadores de aluguel e enterra tudo na escuridão. O que faz você pensar se o Gandalf não é tipo uma variante do próprio Rei Demônio. Por mais que nosso Zenon queira evitar se meter nos rolos da família do Zenon original, ele não pode fugir disso, já que é o pai dele, né? Com isso, ele caminha até o escritório do velho e bate antes de entrar. Mal pisa no cômodo, Zenon é atacado por uma corrente sangrenta que o deixa imobilizado e o joga no chão. O pai dele surge por cima e dá um oi, como se fosse uma reunião de família, dizendo que faz tempo que pai e filho não passam um tempo juntos. O coitado do Zenon mal consegue falar enquanto encara o temido Gandalf Baskerville. O velho também é usuário de magia sombria, e essa técnica da corrente sangrenta prende e imobiliza o alvo, além de causar dano contínuo, tipo uma tortura das brabas. O Gandalf chuta o filho puto porque ele ficou em segundo lugar no vestibular e continua chutando, irritado porque o Zenon não conseguiu o primeiro lugar numa academia pequena dessas. Você é mesmo o primogênito dos Baskerville? Ele esbraveja. O Zenon só aguenta as porradas, com o velho forçando seus ideais em cima dele. Os Baskerville dominam a noite, então tem que ser os mais fortes, e ele não aceita nenhuma derrota no nome da família. Ele continua batendo no Zenon por sujar o orgulho dos Baskerville. Nosso cara mal consegue abrir os olhos de tanta porrada, e o velho ainda zomba, dizendo que ele é patético e decepcionante por não aguentar nem isso. O Gandalf promete coisas piores se o Zenon não ficar em primeiro na próxima prova. Vira as costas, diz que vai viajar a trabalho e manda o filho obedecer o mordomo e não descuidar do treino. O Zenon consegue se arrastar para fora do escritório, todo machucado e sangrando. A Neave estava lá esperando e o segura bem na hora que ele quase desmaia. Ela o abraça, prometendo tratar ele na hora, e faz o Zenon tomar uma poção. Já era tarde da noite quando o Zenon finalmente acorda. Ele checa o corpo e vê que os machucados causados pelo pai estão sumindo. Aí ele vê a Neave desmaiada do lado da cama, dormindo quietinha. Olhando para ela assim, ele pensa no quão gentil ela é. Mesmo assim,
O Zenon acha que toda essa bondade é desperdiçada num canalha depravado que rouba as namoradas dos outros. Ele não entende por que uma pessoa tão incrível tá servindo um lixo como ele. De repente, ele lembra das porradas que levou do pai, e só a memória disso faz o corpo dele doer de novo. Ele não acredita que existe alguém capaz de fazer coisas tão cruéis e nojentas com o próprio filho. Não tem dúvida. O motivo do Zenon original ter virado um babaca é o Gandalf Baskerville. Deve ser porque o Zenon sofreu abusos diários desde pequeno, o que pesou na cabeça dele até ele surtar. Isso levou o Zenon do jogo a armar contra o Leon e roubar as heroínas. Juntando isso com o fato de que o Leon vem da linhagem de um herói, é querido por muitos, amado pelas heroínas, e ainda por cima é o primeiro da classe, com o Zenon logo atrás. Aí tem o Zenon, um cara nascido numa família amaldiçoada, odiado por muitos, abusado e que cresceu sem o amor do pai. Isso faz nosso Zenon acreditar que o Zenon do jogo ficou com inveja do Leon, ainda mais porque o Leon virou herói ao derrotar o Rei Demônio, ganhando ainda mais amor. O Leon tem tudo o que o Zenon não tem, o que leva nosso cara a crer que o Zenon original guardava um ciúme e ódio danados do protagonista. Como um ato de vingança brutal, ou talvez só por raiva, o Zenon cuckoldeou o Leon e roubou todas as heroínas. Tá bom. Pensando nisso, nosso Zenon decide um novo objetivo nesse mundo. Antes do Rei Demônio, tem alguém que precisa ser derrotado. O próprio pai do Zenon, Gandalf Baskerville. Esse cara maligno é um inimigo que não deveria existir. Agora que nosso protagonista renasceu, ele quer viver livre e curtir esse mundo. Para isso, ele vai negar tanto o roteiro da equipe do Dambura quanto o pai líder do mal. Aí a Neave se mexe no sono, acorda de repente e vê o jovem mestre olhando para ela. Ela pula para um abraço e desaba a chorar de novo. O Zenon não consegue evitar o peito dela, esmagando o rosto dele, seguido por sons abafados enquanto ela o aperta forte. A Neave vê que o Zenon desmaiou de novo, o que a faz gritar e entrar em pânico. Conforme a noite avança e o Zenon começa a se sentir melhor, ele decide anotar tudo que lembra do jogo, informações dos personagens, detalhes da história e outras coisas úteis para confirmar se tá igual ao que tá acontecendo na vida real. Ele escreve tudo em japonês para não ter problema com o que vai rolar daqui para frente. Uma das coisas cruciais que ele precisa fazer é pegar itens importantes. Depois de anotar tudo, ele guarda os documentos em segurança. A próxima coisa é descobrir como viver nesse mundo. Para começar, ele nem sabe por que foi parar aqui. Mesmo assim, agora ele é o Zenon Baskerville e vai continuar vivendo como Zenon. Para isso, ele precisa derrotar o Gandalf primeiro. Mas aí surge outra dúvida. Será que é permitido sair da mansão dos Baskerville? Se ele fizer isso, o Gandalf pode mandar gangsters e assassinos atrás dele. Além disso, se ele desviar da história, vai ficar impossível prever as ações do Leon. Se dependesse só do Zenon, o ideal seria o Rei Demônio ser selado, como na história do Dambura. Mas, se o Leon perder pro Rei Demônio, o mundo tá ferrado. Naquela noite, sentado na cama, o Zenon pensa que, para ficar mais forte, ele precisa adquirir e desenvolver habilidades. Primeiro, ele precisa checar as dele. Ele murmura status, e uma tela aparece mostrando todas as informações sobre suas habilidades atuais. No Dambura não tem níveis. As habilidades que ele tem possuem proficiência, que aumenta com o uso. Olhando para os stats, ele vê que o job dele é o mesmo do herói Leon, espadachim mágico. Mas entre tudo, o que o faz franzir a testa são os números das habilidades. Ele só abaixa a cabeça, meio puto. Por que a proficiência aumentou tanto no treino? Ele entende para esgrima e magia sombria, mas tem uma habilidade que ele espera nunca precisar usar. O valor máximo das habilidades de combate ainda tá zerado, então pelo menos tem espaço para crescer. Para ficar mais forte, ele precisa aprender novas habilidades e aumentar a proficiência. Se ele subir certas habilidades até um nível específico, pode avançar da classe inicial para uma mais forte. Vamos ver. Ele precisa pegar itens. Tem um monte de itens que ele quer garantir. Armas e armaduras fortes aumentam os atributos. E tem itens específicos que ensinam novas habilidades e magias. Mas tem mais. Também existem acessórios e talismãs que reduzem dano. Esses ele quer muito botar as mãos. Esses itens podem ser conseguidos de 3 jeitos: comprar em lojas, mergulhar em masmorras para pegar sozinho, ou ganhar como recompensa em eventos de equipe. Mas tem itens raros que só rolam em leilões, e isso exige uma grana preta. Se for pegar itens em masmorras, é bom se preparar, porque eles são aleatórios. Os itens de eventos, o Zenon deixa de lado pro Leon. Afinal, o herói pode precisar deles para derrotar o Rei Demônio, e seria um problemão se o Zenon fizesse algo idiota e o Leon perdesse.
Claro, ele continua fiel ao plano de evitar o roteiro principal do Dambura, mas também precisa não atrapalhar o Leon. A Neave bate na porta e tira ele do transe, entrando com a bandeja do café da manhã, achando que o jovem mestre ainda tá se sentindo mal. Isso o deixa feliz, porque ele tá começando a ficar com fome. Sentado à mesa, o Zenon nota que todos os pratos têm benefícios. O sanduíche e a sopa que ela trouxe recuperam vida e o café cura problemas de status. Só por isso, ele sente o quanto a Neave se preocupa com ele. Ele agradece de novo pelos esforços dela, mas a Neave diz que só tá cumprindo o dever de empregada, então não fez nada que mereça gratidão. Mesmo assim, ele insiste em agradecer, deixando ela vermelha que nem tomate enquanto começa a chorar. Pro choque dele, ele vê sangue pingando no chão. Antes que ele possa perguntar, a Neave já tá correndo pra porta, pedindo desculpas e dizendo que pega os pratos depois. Ele não acredita que uma garota tão bonita como a Neave ficou tão empolgada com um obrigado a ponto de ter um sangramento nasal. Isso é fofo e assustador ao mesmo tempo. Isso o faz pensar o quanto a Neave admira o jovem mestre. Pensando bem, o Zenon do jogo tem vários aliados, então não precisava surtar e roubar a namorada de ninguém. É verdade. Depois do café, o Zenon se arruma e sai do quarto. Ele vê o Zaz, o mordomo-chefe dos Baskerville, já esperando no fim do corredor. Ele é responsável por gerenciar a mansão inteira. O Zaz está preocupado com o jovem mestre e resolve checar, já que o Zenon não treinou no jardim hoje de manhã. Em resposta, o Zenon pergunta se o velho vai dedurar ele pro pai por ter faltado ao treino. O Zaz diz que o pai do Zenon só quer ver o filho virar um cara forte, digno da família Baskerville. Além disso, o Gandalf tem grandes expectativas para o Zenon, e o Zaz espera que o jovem mestre não decepcione. Com isso, o mordomo faz uma reverência. O Zenon passa por ele e garante que o Zaz não precisa se preocupar, porque ele vai atender às expectativas do pai. O Zaz pergunta se o Zenon tem planos para ficar mais forte. Antes de ir, o Zenon diz que tem outros jeitos de se fortalecer, além de ficar balançando espada. Ele jura que vai ficar forte o suficiente para surpreender o pai do jeito dele. E lá vai ele para a escola. Uma semana se passa e tudo continua na mesma. O Zenon segue sozinho, e os colegas ainda fofocam sobre ele, falando da cara assustadora dele. Por outro lado, o Leon é bem consistente em mostrar hostilidade, mas isso não importa agora. Quando se trata de estudar, é tranquilo para o nosso protagonista. Usar magia também parece natural no corpo dele, então é fácil. Mas, fora isso, a aula que ele mais espera tá quase chegando. Hoje, o professor anuncia que a lição vai ser sobre exploração de masmorras e manda os alunos formarem grupos antes de saírem. No mundo do Dambura, as masmorras são cheias de monstros e tesouros que aparecem naturalmente. É tipo um baú sem fim, gerando recursos infinitos. O problema é que, se deixar uma masmorra sem cuidado, ela vira uma bomba relógio, cuspindo monstros sem parar. Todo mundo sabe que a academia foi criada com o objetivo de exterminar os bichos que vivem nas masmorras. Basicamente, o lance da academia é formar gente para proteger a vida do povo. O Zenon lê o nome da masmorra dentro da academia, o Playground dos Sábios. Com todos reunidos na entrada da masmorra, o professor nota uns lobos solitários na classe. Tipo o Zenon, para ser exato. Ele tem que falar alto e bom som que tá de boa sozinho. Não precisa de ninguém, não. Ele acha que dá conta da masmorra tutorial de boa. O professor não tem muito o que dizer sobre isso, mas por sorte, outra aluna dá um passo à frente e diz que também tá de boa sozinha. O Zenon reconhece a Urza Blackfang, que no começo é meio arredia, evitando contato com todo mundo. Mas no jogo, quando ela se junta ao Leon, ela abre o coração, o que é crucial pro arco dela. O professor avisa que explorar a masmorra sozinho é perigoso, ainda mais sendo a primeira vez. Então ele pergunta se tá tudo bem se a Urza e o Zenon formarem um dueto, mas os dois não cedem e insistem em ir solo. Pro Zenon, é porque ele não quer atrapalhar o roteiro do Leon. Então, tá decidido a ter o mínimo de contato com a Urza, uma das heroínas principais. O professor solta um suspiro de cansaço, mas tentou fazer o melhor para juntar os dois. Ele avisa que, na real, não tem monstros muito perigosos nessa masmorra. Mas, se algo der errado lá dentro, é por conta deles. E se por acaso perderem a vida, a academia não vai se responsabilizar. Com isso, ele pede para ninguém fazer nada impulsivo. Depois de falar tudo o que precisava, o professor manda começarem a explorar em ordem. Cada grupo entra na masmorra com 10 minutos de diferença do grupo anterior. Ele também avisa para trazerem os itens coletados e os drops dos monstros. A guilda de gerenciamento não compra os itens, mas eles contam para nota. Aí, uns alunos gritam que vão primeiro, mas outros reclamam, querendo que o grupo deles entre na frente. Logo, todo mundo tá discutindo, sem decidir a ordem. Vendo isso, o Zenon só suspira porque tá todo mundo louco pra entrar na masmorra.
Essa briga toda podia ter sido evitada se o professor tivesse decidido a ordem, e o Zenon não é o único puto com a confusão. A Urza olha para os colegas com desdém, franzindo a testa, achando que eles estão agindo como se fosse um passeio, o que é meio inconsequente, né? O Zenon fica surpreso que ela tá falando com ele. É a primeira vez que um colega puxa papo, afinal. A Urza aponta que ninguém resiste, já que a cara do Zenon grita problema, e eles têm medo dele. Ele não podia estar mais arrependido disso, mas fora isso, ele tá curioso sobre o que a Urza tá tramando. Ela responde seca que, de todo mundo, ele é o único que parece não ter nada pra fazer. Com isso, ela sai na frente e pede pro Zenon avisar que, se não decidiram a ordem ainda, ela vai na frente. O Zenon nem consegue reagir, porque ela continua andando sem olhar pra trás. Nossa, essa garota tem uma personalidade surpreendentemente legal. Enquanto ela passa pelos colegas, os outros começam a reclamar, dizendo que não é justo. Mas as queixas caem em ouvidos moucos. Com ela já dentro da masmorra, o povo continua falando como ela foi injusta. Aí o Zenon entra na parada e mete o louco. Ele grita com os colegas dando bronca porque eles não decidem nada e tão desperdiçando o tempo de todo mundo. Ele não quer saber se é pedra, papel, tesoura ou sorteio, é pra decidirem logo, porque o sol já tá se pondo. O surto dele faz todo mundo calar a boca, e no fim eles decidem a ordem quietinhos com pedra, papel, tesoura. A entrada flui de boa graças à bronca dele. O professor se aproxima do Zenon, elogiando as habilidades de liderança inesperadas. Ele não esperava isso dele, e agora tem um novo respeito. O Zenon responde que o professor não precisa mudar de opinião sobre ele, já que não sabe nada sobre ele. É verdade, e isso deixa o professor meio envergonhado de admitir. Mas parece que o professor agiu igual aos colegas do Zenon, mantendo distância por causa da aparência e da fama da família. Como professor, ele deveria ter uma visão objetiva, e isso é algo para ele refletir. Mas fora isso, ele tá preocupado se o Zenon tá de boa sendo o último a entrar, já que não participou do pedra, papel, tesoura. O Zenon explica que quer confirmar uma coisa. Os itens e tesouros da masmorra têm uma taxa, né? Ele pergunta se os itens dessa masmorra também têm imposto. O professor lembra que isso é só uma aula, e como a masmorra é gerenciada pela academia, não tem imposto. Mas os itens encontrados aqui valem quase nada se forem vendidos. Ele acha importante dizer que quase não tem baixas nessa masmorra, porque não tem monstros fortes. O Zenon não tá nem aí pros monstros e fica feliz de saber que os itens não têm taxa. Com isso, ele diz que vai dar o melhor para caçar itens. Ele caminha até a entrada da masmorra, e o professor avisa para voltar se ficar perigoso. O Zenon só acena, dispensando ele. Na entrada, ele tá animado para detonar essa masmorra. Uns slimes pulam pelo corredor escuro, e o Zenon corta eles ao meio com a borda sombria na hora. Sem vida, ele encara os corpos até eles revelarem o núcleo. Ele pega o drop, o núcleo de slime. Olhando assim, ele confirma que o cenário da vida real é igual ao do jogo. Como é um tutorial, não tem mobs ou armadilhas, o que torna fácil ir solo. Ele segue em frente e encontra umas bolas flutuantes. Esses bichos vêm direto pra cima dele, mas ele corta fácil. Igual aos slimes, ele pega os drops. No geral, é moleza, tipo um aquecimento. Se ele tem alguma preocupação, é o monstro no andar mais baixo. Quanto mais fundo ele vai, mais slimes aparecem, agora em maior número. Dessa vez, os slimes estão se movendo juntos, provavelmente para atacar melhor. Mas pro Zenon, isso não importa, porque pequenos são pequenos. Ele encara eles de frente, empolgado para detonar esses slimes, que são só sacos de pancada. Não demora para ele acabar com a colônia inteira. Então, ele continua até chegar no corredor que leva para os andares mais baixos. Ele desce e mal entra na parte inferior quando vê 3 colegas machucados. Um deles está bem pior que os outros 2, e ele ouve eles falando. O cara tá se sentindo um lixo por perder para um monstro fraco, mas tenta não pensar muito nisso, já que é a primeira exploração. Enquanto isso, nosso Zenon tá mandando ver, deixando um rastro de corpos pelo caminho enquanto passeia pelos corredores escuros. Ele desce até o 3º andar inferior. Lembrando agora, só a Celis, o Leon e a Urza conseguiram chegar ao andar mais fundo no jogo. À direita, ele vê mais colegas, e dessa vez tem mais feridos. Ele já esperava isso, que as baixas aumentam conforme vão mais fundo. Aí ele nota 2 colegas fazendo algo fora da curva. Uma garota tá curando um cara com a cabeça no colo dela. É uma habilidade de classe A, mas ele decide desviar o olhar. O Zenon sabe que, se você se junta com idiotas sem cérebro, eles te puxam pra baixo cedo ou tarde. Ele ouve uma voz pedindo pra todo mundo se alinhar pra ser curado. É a tia Uranus. A loiraça cura todo mundo de graça, e o mais impressionante é que, não importa quantas pessoas ela cure, o mana dela nunca acaba, como esperado da tia, a sábia. Os colegas agradecem, enquanto o Zenon fica parado, boquiaberto.
Ele dá um tapa na própria cara para não ficar muito encantado com a tia. Se ele olhasse mais, certeza que ia se apaixonar, e isso não pode rolar. Seria um final ruim com a ressurreição do Rei Demônio se ele virasse o protagonista Cuckold. Para evitar a tentação, o Zenon sai andando, mas a tia já viu ele. Ela se aproxima e chama o Zenon. Ele se vira, cumprimentando a terceira colocada da academia, mas a tia olha para ele com um olhar quase ardente. Os outros alunos ficam nervosos com o confronto repentino, mas não tem maldade entre os dois. Pra tia, ela só quer curar o Zenon, mas ao checar o corpo dele, parece que ele não precisa. O Zenon aponta que é só uma masmorra tutorial e pergunta o que ela tá fazendo esse tempo todo. Ela tá curando todo mundo. Horas. Afinal, ela não consegue deixar um ferido sem ajuda. O Zenon desvia o olhar, comentando como ela é misericordiosa. Mas ela não deveria seguir em frente também? A tia sorri e diz toda feliz que tem permissão dos amigos. Pra ela, é mais importante que alguém do grupo avance aos poucos para alcançar o objetivo. Bom, o Zenon não tem muito o que falar sobre essa amizade toda. Ele sabe que a tia é a personificação da dedicação e do sacrifício, e ela até se sacrificaria por qualquer um. No Dambura, teve momentos em que ela arriscou a vida para salvar quem estava em apuros. Claro, o comportamento de santa dela é admirável, mas pro nosso protagonista, só o deixa ansioso, como no jogo. Ela é uma boa garota, mas ele não pode evitar ficar meio irritado com essa abnegação. Ele não entende quem se sacrifica para ajudar os outros, até abrindo mão da própria felicidade. É absurdo. O Zenon continua sua exploração solo, virando as costas pra tia sem dizer mais nada. Não é lugar dele dar bronca nela. Ele deixa a bronca pro herói. A tia chama ele e pergunta se tem algum problema, mas o Zenon não responde direto. Só diz que vai na frente e que ela deve continuar ajudando os outros, mas com moderação. Enquanto entra num túnel escuro, o Zenon lembra a si mesmo que não é ele quem vai salvar a tia, a santa ferida. É o Leon. O herói deve ser o que vai livrar a tia desse ciclo de sacrifício. Então não é com ele. Como o vilão de verdade, o Zenon sai com estilo. Ele desce por um túnel longo e sinuoso, tão fundo que a luz mal chega nas partes mais baixas, até chegar no quarto andar. Mal pisa lá, um grupo de coelhos raivosos com chifres vem correndo para atacar. Mas não são páreo pro Zenon, que corta todos com facilidade. Mesmo assim, ele não vê nenhum colega por ali, o que mostra que ninguém chegou tão longe. Então, Leon, Celis e Urza provavelmente já estão no andar mais baixo. Ele pega os drops e lembra que, se tá seguindo a história do Dambura, o Leon já deve ter derrotado o monstro de lá agora. Enquanto isso, nosso Zenon tá preso enfrentando essas orbes voadoras fraquinhas. Ele tá claramente insatisfeito com isso, mas é só isso. É assim que acaba a primeira experiência dele numa masmorra? De repente, um grito de dor corta a caverna, fazendo o Zenon virar na direção da voz. O som vem de uma caverna ali perto. Ele ouve mais vozes, frenéticas, falando sobre o que acabaram de fazer e mandando alguém recuar. O Zenon corre pra lá, e pelo tom das vozes, ele se pergunta o quão ferrados esses caras devem estar pra gritar assim. Ao sair do corredor, ele vê 2 colegas de classe e repara no bicho que tá deixando eles ocupados. É um gárgula. Peraí. Esse monstro não deveria estar no andar mais baixo? O bicho ataca e corta a garota chamada Alicia, deixando o cara puto, mesmo estando todo machucado. O gárgula dá uma risada maligna, louco pra matar os humanos, quase obcecado por isso. O Zenon tá confuso, porque esse monstro não era pra estar aqui. No roteiro do jogo, o Leon, a Celis e a Urza lutam juntos contra ele no andar mais baixo. E o Leon desperta o poder do sangue de herói, o que deveria afugentar o gárgula. O Zenon lembra que, no jogo, o gárgula fugiu durante a luta e matou vários colegas enquanto escapava. Esse incidente foi mencionado de passagem, e o Leon se culpa pela morte dos colegas, o que o faz refletir sobre sua fraqueza e treinar mais, aquele clássico gatilho de crescimento. Olhando para os 2 que estão apanhando do gárgula, o Zenon finalmente saca que esses são os colegas que morrem no jogo. São só personagens secundários, feitos pra morrer, mas eles também têm suas vidas, né? Vendo o cara lutando na frente dele, o Zenon lembra da dor do Leon no Dambura. Pra o herói crescer, esse cara tem que morrer. O Zenon desvia o olhar, murmurando que ajudar ele seria ruim, né? Pro Leon odiar a raça demoníaca e crescer como herói, esse colega precisa bater as botas. Ele pensa no que tá rolando diante dos olhos dele. Se ele interferir, o futuro onde o Leon derrota o Rei Demônio e salva o mundo pode mudar. Com isso, ele embainha a espada e vira as costas. Ele escolhe ignorar o que tá acontecendo e só espera que os 2 não levem pro lado pessoal. Mas aí o gárgula desarma o colega, deixando os 2 expostos e vulneráveis. Enquanto o Zenon continua andando, ele para ao ouvir os 2 tentando se salvar, mesmo sabendo que é inútil. Eles se abraçam, aceitando a morte. De repente, algo acerta o gárgula, desequilibrando ele. Os 2 não acreditam quando alguém fica entre eles e o monstro.
O Zenon encara o Gárgula de frente porque, no fim, ser vilão não combina com ele. Um colega grita lá atrás. Não é o Baskerville, mas o Zenon manda ele calar a boca. Ele justifica a intervenção dizendo: um herói que não fica mais forte só por causa de um roteiro reescrito não é herói de verdade. E se eu abandonar alguém numa situação dessas, aí sim eu seria um lixo completo. Ele proclama que não vai deixar os colegas morrerem só por causa do roteiro. O Gárgula, claro, não fica nada feliz com a intromissão e tá puto com o Zenon, prometendo que ele não vai escapar. A ameaça só faz o Zenon rir, enquanto ele pula na briga, dizendo que um chefão de tutorial como esse não tem moral pra falar assim. Além do mais, ele é o grande vilão que nem o protagonista do Dambura consegue vencer. Esse Gárgula, um monstro secundário, acha mesmo que tem chance contra o Zenon? O bicho abre as asas e solta um rugido, chutando o Zenon, mas erra feio. O Zenon ataca o braço do monstro, mas não faz efeito. O Gárgula é durão. Ele ri de novo, gritando que é tudo inútil. O Zenon fica meio irritado que os ataques físicos não funcionam. Mas, se a memória não falha, esse Gárgula tem a mesma força de um monstro que você encontra no meio do Dambura. Com a espada enferrujada de iniciante, ele não consegue causar dano. Então, ele tenta algo diferente. Ele usa magia sombria e lança a borda sombria no Gárgula. Esse ataque machuca o monstro, ele sabe. O Gárgula tem atributos físicos altos, mas resistência mágica baixa. Então, tá na cara que a única opção do Zenon é atacar com magia. A questão é: quantas dezenas de ataques mágicos ele vai precisar para derrubar esse bicho? O Gárgula voa, e o Zenon nota estilhaços se formando nos braços do monstro. O bicho dispara tudo na direção do Zenon, que desvia. Encarando esse monstro gigante, até o Zenon sabe que esse inimigo exige um grupo inteiro para derrotar. Infelizmente, ele é um jogador solo. Mesmo enfrentando esse perigo, o Zenon segue em frente. Dessa vez, ele planeja acabar com tudo num golpe crítico. O Gárgula balança os braços para tentar acertar ele, mas o Zenon usa isso a seu favor e começa a escalar o braço do monstro. Ele corre direto para a cabeça do bicho, porque sabe onde é o ponto fraco. O Zenon chega no peito do Gárgula e crava a espada na junção do pescoço com o queixo, enquanto o monstro solta um rugido de dor. No Dambura, todos os inimigos têm um ponto fraco definido, e acertar ali conta como golpe crítico. No caso do Gárgula, o ponto fraco é bem embaixo do queixo. O Zenon pergunta pro monstro como é ser morto por um oponente inferior, sabendo que esse Gárgula matou vários colegas quando foi derrotado pelo herói. Deve ser humilhante até pra um chefão de evento, né? O Gárgula tenta manter a pose e vai repetir o papo de matar todos os humanos, mas não consegue. O Zenon solta um chama do inferno, o ataque perfurando o crânio do Gárgula, que finalmente cai. O Zenon embainha a espada e diz pro monstro moribundo que a classe inicial mais forte do jogo é o espadachim mágico, que é ele e o Leon. O Gárgula desaba no chão, e nosso protagonista diz que não tinha como ele perder pra um chefão de tutorial fraquinho assim. Caralho, o maluco é brabo. Quando o corpo do monstro vira pó, ele deixa um drop bem maior que os outros. O Zenon pega, percebendo que é a primeira vez que ele luta de verdade desde que chegou nesse mundo. Esse item na mão dele é a prova da vitória. Ele ainda não sabe como derrotar o monstro do evento vai afetar a história, mas, por enquanto, ele curte o fato de ter salvado uma vida que deveria morrer no jogo. Depois de pegar os drops, o Zenon se vira para os colegas machucados. Ele vê o cara dando uma poção de cura pra garota e pergunta se eles estão de boa. A garota sorri e diz que sim, agradecendo muito por ele ter salvado eles. O Zenon nota várias poções de cura no chão, o que o faz pensar que eles estão ficando sem. Ele entrega 2 das poções dele pros colegas, mas eles hesitam, porque não tem nada para retribuir. O Zenon diz que não tem problema, já que as poções são baratas. O cara chora com esse ato inesperado de bondade e dá a poção pra colega desmaiada. O Zenon vai embora quando vê que a condição da garota melhora. O cara se curva até o chão, agradecendo por salvar o pescoço deles. Pra nosso herói, não é nada demais, são colegas, né? Mas o cara não para, agradecendo não só pelas poções, mas por derrubar o monstro. Ele nunca imaginou que um bicho tão forte ia aparecer numa masmorra dessas. E não foi nem por baixar a guarda. O Zenon explica que o bicho era um irregular. Mesmo que eles tenham perdido, não significa nada. Mesmo assim, o cara se sente um inútil. Ele acha que é culpa do líder, culpa dele que a amiga quase morreu. Se ele fosse mais forte, ninguém teria passado por um evento tão cruel. Ele soca o chão de frustração. Vendo ele assim, o Zenon pensa que o cara tem um baita senso de responsabilidade. Ele é bom demais para um secundário, sentindo tanto pelos ferimentos dos amigos. Tocado por essas emoções, o Zenon sugere que, se ele se sente responsável, é mais um motivo para ficar mais forte. Ele precisa ser forte o suficiente para proteger os amigos na próxima.
O cara olha pra cima com lágrimas nos olhos e as enxuga. O Zenon tá certo, ele só precisa ser mais forte. Como o Zenon. Nosso Zenon responde que o cara não precisa usá-lo como exemplo. Eles vão passar um tempo danado na academia, então é só fazer o melhor, né? O cara pede desculpas e agradece de novo por tudo que o Zenon fez. A essa altura, nosso protagonista tá ficando meio irritado com ele. Mas o colega explica que deve um pedido de desculpas decente, já que julgou o Zenon errado. Como quase todo mundo, ele achava que o Zenon era um cara bem pior, com aquela cara assustadora e sendo um Baskerville. O Zenon leva na boa, sabendo da sua aparência e da fama da família. Mas o que ele não espera é o que o colega diz em seguida, que o Zenon Baskerville é um cara legal. Ele podia ter virado as costas e abandonado eles, mas se arriscou para salvar os dois e ainda deu poções, mesmo sendo ignorado pela classe toda. O cara faz uma reverência de 90 graus e pede desculpas com sinceridade. Essa demonstração deixa o Zenon envergonhado, mas, como ele tem um papel a cumprir, só limpa a garganta. Pensando bem, ele sempre foi um lobo solitário, e essa é a primeira vez que um colega fala com ele de verdade. Depois de tanto tempo na solidão, até ele fica sem saber o que dizer. Não precisa nem falar que ele tá sem graça. O Zenon pega um dos drops do bolso e dá pro colega. Ele diz pra não se preocupar tanto, porque até ele sabe o quanto sua cara é assustadora, e que os Baskerville são vistos como malignos. Além dos drops, ele entrega um incenso mágico que repele monstros fracos. Só funciona contra bichos fraquinhos, mas ele acha que o cara e os outros colegas vão dar conta de monstros desse nível. O colega não poderia estar mais grato por tudo que o Zenon fez, jurando que vai retribuir o favor um dia. Pela primeira vez, nosso herói dá um sorriso genuíno para alguém além da Neave, dizendo que o cara pode pagar quando tiver sucesso. O Zenon continua descendo a masmorra e encontra um grupo de lobos sombrios. Antes que os bichos possam atacar, ele já derruba todos. Comparados ao Gárgula, esses monstros são moleza. Conforme ele avança, a arquitetura do lugar muda aos poucos, de cavernas rochosas para tijolos polidos. Esse é o andar mais baixo, o playground dos sábios. Assim que o Zenon entra nesse nível, ele nota que já tem gente ali. O Leon fica surpreso de ver ele, e do lado estão a Urza e a Celes. Nosso herói pergunta se eles estão de boa, mas já esperava isso do descendente do herói. O Leon pergunta como ele sabia que eles estavam em perigo, mas de repente faz um clique. Será que foi tudo coisa do Zenon? O Zenon só dá de ombros, sem ideia do porquê da raiva do Leon. O que ele sabe é que um monstro forte apareceu antes, e ele achou que o Leon e os outros tinham topado com ele também. Peraí, então quer dizer que o Zenon foi atacado pelo monstro também? O Leon acha inacreditável que o Zenon tenha saído ileso. Ele explica que, mesmo estando bem, o monstro feriu outros colegas. As pernas do Leon fraquejam ao ouvir isso. Ele sente vergonha, arrependimento e decepção consigo mesmo, tudo de uma vez, e começa a chorar. Se ele não tivesse deixado o monstro escapar, a Celes chora junto, consolando ele, dizendo que não é culpa dele. Se o Leon não estivesse com elas, ela e a Urza teriam morrido. Foi o Leon quem protegeu elas contra o monstro.